Graça e paz, amados irmãos, aqui é a pastora Adélia, estou falando aqui direto da Igreja Socorrista em Itajubá e estou cumprimentando a todos que estão conosco nesses cultos online, que esses dias nós temos transmitido, né, alguns ao vivo, outros algumas gravações. Nós temos agora a oportunidade de estarmos mais conectados, mais envolvidos o possível, tá, amados? Eu tenho para o seu coração uma ministração, eu tenho visto alguns irmãos passando por momentos de angústia, aperto, tristeza, dor, sofrimento e amargurados. Alguns estão sofrendo muito nesse isolamento. E eu quero deixar com você essa ministração de hoje. Deus é real, a despeito de como a gente se sinta. Eu quero que você tome posse disso. Deus é real, na minha vida, na sua vida, no seu dia a dia. Porque é fácil adorar quando as coisas vão bem, né? Quando Deus provê para nós comida, família, amigos, moradia, a gente está bem, mas a gente sabe que nem sempre as coisas são assim, são agradáveis, são boas, existem muitas situações desagradáveis. E o que fazer quando nessa situação a gente parece que está abandonado por Deus, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus está distante? Aonde está Deus enquanto eu estou nesse sofrimento? Aonde está Deus quando todas essas coisas estão acontecendo? Eu vim te dizer que Deus está conosco, como no Salmo 46. Ele diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E diz ainda que nós não temeremos, ainda que a terra se mude de lugar, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há uma corrente, diz que há um rio que atravessa a cidade, a morada de Deus, que Deus está no meio dela, não será abalada. Eu quero te dizer que Deus está conosco. Você precisa manter a sua confiança no Senhor, tá? E não se render às provações, às tentações, às tribulações, não se render à pressão psicológica que está sendo feita esses dias, não se render a isso. É hora de amar mais a Deus, é hora de adorá-lo, é hora de buscá-lo, a despeito da dor, a despeito do sofrimento e das provações, é hora de nós louvarmos o Senhor, é hora de nós nos entregarmos a Deus. Muitas vezes os nossos relacionamentos do dia a dia eles são colocados à prova pelo distanciamento, pelo silêncio, pela solidão. E com Deus, muitas vezes, acontece esses momentos de gangorra, né, na vida, né, de altos e baixos, e a gente sente esse distanciamento, e aí fica difícil orar. Tem pessoas que estão dizendo que fica difícil orar, que fica difícil adorar, que fica difícil ouvir a Deus, que uma das coisas que às vezes a gente fala, para um pouco, ouça a Deus, e as pessoas estão sentindo muito difícil ouvir a Deus, pastora. Escute o que a pastora está dizendo. Isso é só uma aparência de separação. Porque o que separa verdadeiramente o homem de Deus é o pecado. O pecado é que faz esse desligamento, o pecado é que faz esse esfriamento, e é o pecado que entristece o Espírito Santo, de forma que o Espírito se afasta e a gente sente essa frieza, né? Essa sequidão, esse inverno espiritual, tá? Mas é só o que eu estou dizendo, que esse período de tribulação, de situação difícil, é uma aparente separação. Esse sentimento, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, parece que Deus está afastado, onde está Deus nessa hora? Né? Parece que Ele está longe de me salvar, parece que Ele está longe dos meus gritos de angústia. Mas o Senhor está bem perto. É isso que a pastora está falando para você hoje. Ouça essa palavra. Deus está bem perto da sua vida, do seu coração. Porque Deus prometeu várias vezes, não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo. Deus nunca prometeu que a gente ia sentir a presença dEle 24 horas por dia. Eu sei que é duro, às vezes se levantar de manhã e aquela sensação daquela comunhão, aquilo foi embora. E aí você entra em batalha espiritual, repreende o diabo, expulsa de todo lado, e aí não acontece nada. Faz os seus exercícios espirituais, ora, lê Bíblia, canta, e nada acontece.
E aí acha que tem algum pecado encoberto, escondido, e aí confessa todos os pecados, né? Os conhecidos e os desconhecidos também, e coloca diante de Deus e parece que nada acontece. E aí pergunta para si mesmo: quantos dias, meu Deus, quantas semanas, quantos meses vai durar isso? E tem aquela impressão que a oração bate no teto e volta. Essa sensação horrível de que Deus não está te ouvindo. E pergunta a si mesmo: qual é o meu problema? O que está acontecendo comigo? Aí fica aquela sensação que você precisa de um lugar, precisa de um local, precisa buscar uma reunião, uma multidão, que parece que aquele momento parece que não está certo. Qual é o problema? A realidade nossa hoje é que são tempos de provação. Tá? São tempos de provação. E chegou a hora de amadurecer a sua amizade com Deus, a sua intimidade com Deus, e chegou a hora de desenvolver a sua fé. Chegou essa hora. Tá? Jó passou momentos semelhantes a esse. E ele disse algo num texto da palavra, que ele diz assim: se eu for ao Oriente, ele lá não está. E se eu vou ao Ocidente, lá eu não encontro. E quando eu vou para o Norte, não enxergo. E quando eu vou para o Sul, nem a sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o meu caminho por onde eu ando. Ele conhece. E ele diz: se me puser à prova, aparecerei como ouro. Deus sabe do nosso sentar, do nosso levantar. Deus sabe do nosso dia a dia, o que nós fazemos. Deus conhece o nosso coração no íntimo. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe exatamente das suas noites, das suas insônias. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso caminho. Agora a pergunta é: será que eu vou continuar a amar? Eu vou continuar a confiar, obedecer, a adorar a Deus, mesmo não sentindo essa presença, mesmo sem essa evidência visível da ação e da atuação de Deus, sem essa emoção comprobatória, porque eu preciso de coisas que venham comprovar a ação de Deus na minha vida. As pessoas querem emoções que venham comprovar. O nosso erro comum é buscar a experiência ao invés de buscar a Deus. E nós precisamos buscar a Deus. As pessoas estão buscando só uma sensação para saber se estão sendo bem-sucedidas ou não. E não é isso que Deus quer. Nós precisamos buscar a presença de Deus pelo próprio Deus. Não simplesmente por uma experiência, uma sensação. Buscar sensação de proximidade não é adoração. Eu vou repetir para você. Buscar sensação de proximidade não é adoração. À medida que nós crescemos na fé, Deus vai nos dando consciência da sua onipresença. Onipresença é um fato, manifestação da presença de Deus é uma sensação. Então, mesmo que você não perceba a presença, eu estou dizendo para você: Deus está. Se eu digo para você: Deus está conosco, creia, Deus está conosco. Deus está, porque Ele disse que estaria. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é Deus conosco, porque Ele falou, a sua palavra é a verdade. Nós precisamos nos relacionar com Deus pelas verdades na sua palavra. Aí você pode perguntar: pastor, então Deus não quer que eu sinta a presença dEle? Mas é claro que Deus quer que você sinta a presença dEle. É lógico que Ele quer que você sinta a presença dEle. Mas Ele se interessa muito mais que você confie. Confie. Creia. A fé agrada mais a Deus do que sentimentalismo. A fé agrada muito mais. A palavra de Deus diz que Jó perdeu tudo. Ele perdeu família, negócio, ele perdeu saúde. E durante 37 capítulos, Deus não falou nada. Deus não disse nada. Silêncio. Deus prova a sua fé. E às vezes a vida vira de cabeça para baixo, descampa. E parece que Deus não pode ser achado em lugar nenhum. Às vezes as pessoas falam de mergulhar dentro de si, de procurar dentro de si, aí você dá aquele mergulhão dentro de si e encontra só Deus na casa, né? Uma piscina vazia, né?
Você fala, meu Deus, o que é isso? Olha a situação, muitas vezes, que a gente se encontra. Tem muita gente perguntando como é que eu vou louvar, como é que eu vou adorar. Eu não estou compreendendo nada que está acontecendo, eu não estou entendendo nada. Deus está em silêncio. Tem gente falando de todo lado, não é mesmo? Tem gente ouvindo a voz de todos os lados. Tem gente sabendo um monte de coisa, revelação de um monte de coisa, e você não está sabendo de nada. Dá um desespero. Deus está em silêncio. Como é que eu vou permanecer em comunhão no meio dessa crise, sem contato nenhum? Como que eu vou fazer? Como manter os olhos em Jesus se os meus olhos estão cheios de lágrima? Se eu estou mais sozinho do que nunca? Porque tem aqueles que ainda entram dentro da sua casa, ficam com a sua família. E quem já estava se sentindo sozinho no meio da multidão e agora olha para o lado e olha para o outro, só ausência e vazio. Eu estou falando para pessoas que estão sofrendo com isso. Mas a palavra de Deus diz que Jó se prostrou e adorou o Senhor. E se prostrou. Então, se volte para Deus agora. Se falou, agora eu estou mais só do que nunca, porque nem a presença de Deus eu não consigo sentir. Olha que eu oro, eu canto, eu adoro, eu estou aqui no meu cantinho, na minha vida devocional, e parece que está tudo em silêncio. Eu quero te orientar agora. Diga para Deus exatamente como você se sente. Rasga seu coração, abre seu coração. Tiago 5,16, ele diz assim, olha, fale das suas angústias, fale, abra sua boca, verbalize os seus sentimentos. Conte para Deus se tem certeza, se tem amargura, se está em confusão. E acredite que Ele ouve a sua oração. Se você está falando com fé, não porque sente que uma luz entrou na sua casa, uma sensação que te deu um arrepio. Não, mas porque você acredita, Deus ouve a sua oração, Ele está aí com você. Fale para Ele, fale. Ele é o Deus que te vê no oculto, Ele está te vendo no secreto, Ele está juntinho com você. Ele está juntinho. Você falou, pastor, eu já bati tanta porta, eu já busquei tanta gente, eu já fiz tanta coisa. Parece que eu sempre estou sozinho. Eu vim dizer que Deus não te deixa só. Ele diz, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo sempre estará com você. Conta para Ele, abre seu coração, fala para Ele os detalhes. E não fique olhando para a sua condição, procurando respostas em você mesmo, perguntando para você mesmo qual é o seu problema. Se concentre em quem Deus é. Se concentre nisso. Porque a natureza de Deus é imutável e não depende das circunstâncias. Eu vim te dizer hoje que as circunstâncias não mudam Deus, que a circunstância não transforma Deus, não afeta Deus. Nós ficamos afetados com a circunstância, Deus não, meus amores. Preste atenção nisso, lembre-se de tudo que é verdadeiro sobre Deus. Coloque isso no seu coração, na sua mente, tudo que é verdadeiro. Diga para você mesmo, Deus é bom, Deus me ama, Ele está comigo. Ministra na sua alma, coloque a mão sobre o seu peito, ministre na sua alma. Diga, Deus fará exatamente o que Ele prometeu. Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu. Deus se importa comigo, Deus se importa com a minha casa, com a minha família. Deus se importa com o meu ministério, com a minha igreja. Deus se importa com tudo que acontece na sua vida. E Deus tem um plano, Ele é amoroso, declara Ele é todo poderoso. E Deus está no controle de tudo. E Deus vai se manifestar, faça como Jó, ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, Deus se levantará, e confie que Deus vai cumprir todas as suas promessas, confie que Deus está te levando a um nível mais profundo de intimidade, que Deus está querendo que você baseie o seu relacionamento com Ele, não por emoções, mas pela palavra viva. E não se preocupe, os problemas, as circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus, não podem, tá?
e se apegue à palavra de Deus, essa palavra que te faz fiel. Ainda que nada esteja fazendo sentido. Você fala, pastor, agora minha vida, nada está fazendo sentido. Parece que tudo virou. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Tudo que Deus já fez, tá? Não é que Deus vai fazer, tudo que Deus já fez. Cristo já morreu por nós na cruz. Ele foi desnudado, espancado, açoitado, ridicularizado. Ele foi ultrajado. E ele passou por aquilo tudo e carregou uma cruz. Ele carregou uma cruz, colina acima. E em seguida, ele assumiu toda a culpa dos nossos pecados. Ele assumiu. Naquele momento, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desviou os olhos daquela visão horrível. Porque ele levava sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o pecado da humanidade. Deus podia ter o salvado, não precisava ter permitido aquilo que aconteceu. O próprio Jesus podia ter se salvado, amados. Mas por que ele não fez? Por que ele não se salvou? Foi para nos salvar. Foi para nos salvar. Deus permitiu todas essas coisas para nos poupar, para nos preservar, para nos livrar de uma eternidade nas trevas sem Deus. A Bíblia vai nos dizer que em Cristo não havia pecado e Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele desistiu de todas as coisas para que você e eu pudéssemos ter todas as coisas. E ele morreu para que pudéssemos viver para sempre. Então, não fique angustiado, se perguntando, eu acho que eu não tenho motivos para louvar e nem adorar a Deus por tudo que tem me acontecido. Simplesmente adore o Senhor, louve o seu nome. A glória dele vai se manifestar. A presença inconfundível de Deus vai se manifestar. Depois que você confiar, então você vai sentir a presença dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora. Pai, eu peço a tua intervenção poderosa sobre a vida desta pessoa que está comigo neste momento. E eu peço que a mão poderosa do Senhor se manifeste, arrancando, meu Deus, da angústia, da amargura, da tristeza, da sensação, meu Deus, de ausência, vazia e solidão. Que esta pessoa seja resgatada agora, fortalecida e consiga, meu Deus amado, buscar a tua face. Ainda, meu Deus, que neste momento isso não seja para ela real ou visível, que ela não sinta, meu Deus, que algo está mudando, mas creia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, é certeza, é convicção, meu Deus, de coisas que se esperam. Então, neste momento, que esta pessoa use a fé, use a sua fé, confie, meu Deus, no Senhor, que pode mudar e transformar tudo à sua volta, que a sua presença venha inundar o seu coração, a sua mente, a sua casa, e que esta pessoa tenha certeza, Deus está comigo, porque Ele prometeu que estaria. Deus está comigo pela sua palavra viva, santa, e tudo quanto a palavra nos revela é a verdade, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.